me conhece, eu sou a Natália, eu ajudo pousadeiros a terem lucro com as suas pequenas pousadas. E o tema dessa live de hoje, de dicas de para pousadeiros, é sobre como você ter um café da manhã que seja a melhor parte da sua pousada e que as pessoas elogiem, gostem, recomendem por causa do seu café da manhã, mas ao mesmo tempo esse não ser aquele café da manhã que você gasta um dinheirão e joga um dinheirão fora, porque muitas vezes fica perdido ali, acaba perdendo as coisas, rola muito desperdício. E por que eu escolhi falar desse tema aqui hoje? Além de ser um tema, inclusive vai rolar um cafezinho aqui, tá, gente? Como sempre. Inclusive, parece ser um tema que eu sempre falo, já fazia um bom tempo que eu não falava sobre esse assunto. Eu falei muito na questão do café da manhã, na época que voltou, que teve a retomada da pandemia, quando as pousadas começaram a reabrir. Eu falei muito sobre isso, porque teve muita mudança no café da manhã. A gente teve que fazer várias mudanças aí dentro do café da manhã da pousada, eliminar o buffet, começar a servir por cardápio, muita coisa rolou. Então eu fiz muita live naquela época sobre o café da manhã, e aí fazia um tempo já que eu não falava sobre isso e a galera pediu. E também, né, gente, porque café da manhã de pousada é um fator decisivo para o hóspede escolher ficar na sua pousada ou ficar numa outra pousada. E com todas as mudanças que acabaram acontecendo agora, a gente sempre tem muito papo para falar sobre isso. Mas a ideia aqui mesmo é eu dar para vocês, trazer para vocês os segredos por trás de um café da manhã nota 10, sem desperdícios para sua pousada. E por quê, né, gente? Por que a gente tem que pensar, primeiro de tudo, reduzir os desperdícios do café da manhã na sua pousada, sem que isso acabe com a qualidade, porque mexer na qualidade não vale a pena não, tá? Se for para mexer na qualidade é bom nem mexer. Então, mas tem maneiras de você reduzir esse desperdício e não reduzir a qualidade e assim melhorar muito a questão do lucro e do aproveitamento dos materiais aí na sua pousada. Vocês devem perceber, já devem ter percebido, que um bom café da manhã eleva a percepção de valor da pousada. Então, a pousada que oferece um bom café da manhã, aquilo já vira um ponto positivo para os hóspedes. Porém, é uma das áreas que tem mais custo e desperdício na maioria das pousadas. Eu falo isso com propriedade, mais de 170 alunos aí no DPR, analiso sempre essas informações dos meus alunos e é batata, gente, onde tem mais desperdício em todo o café da manhã de pousada é nessa área mesmo, assim como a gente tem desperdício em outras áreas, mas no café da manhã é onde ele é mais visível e é também onde é mais fácil de você trabalhar e eliminar com esses desperdícios de uma vez por todas. E também a gente tem que falar, né, gente, da questão dos desperdícios agora, porque tá tudo aumentando de preço, os alimentos estão com o preço lá em cima. Então, não dá, nesse momento, para a gente ficar jogando comida fora, isso sem falar na situação da fome mundial, jogar comida fora, podemos dizer até, né, que é um pecado, né, não gosto, agora a gente tá falando em época de Natal ainda, né, como comilança, mas não dá para deixar de pensar que grande parcela do mundo está, sim, passando fome. E vocês, pousadeiros, eu sei muito bem que vocês não querem ficar tendo sobrecusto com o café da manhã da pousada, nem ficar jogando comida fora, que é uma coisa muito ruim de se fazer. E muitas vezes eu sei que vocês também acabam dando essa comida para os funcionários, acaba sendo o café da manhã deles, mas você tem que começar a pensar diferente, porque mesmo que você dê um outro fim para esses desperdícios, eles continuam sendo desperdícios, continuam saindo do seu bolso aí na pousada. Então, alguns exemplos de desperdícios que rolam em todo o café da manhã que eu já verifiquei por aí. Então, o primeiro deles é esse aqui, ó. O café. Muita gente joga muito café pelo ralo. E pode parecer que aquilo não custa, mas, galera, quanto tá um pacotinho de café hoje em dia? Por menos de 5, 6 reais, você não consegue comprar um café bom. Ainda mais se você usar um café bom aí na sua pousada, você vai gastar ali por volta de 7, 8 reais no pacotinho de meio quilo. Também acontece muito sobra de frutas, até porque vários brasileiros não têm costume de comer fruta de manhã, então em vários cafés da manhã de pousadas, frutas são jogadas fora, são desperdiçadas todos os dias. Os sucos também, ou seja, você fica com aquele suco lá disponível, não é todo mundo que toma de manhã, tá aqui um exemplo, eu não gosto muito de tomar suco em café da manhã de pousada, mas
Sempre tem que ter, porque tem a galera que toma, aí sobra, e aí o que você faz com aquilo? Não tem o que fazer, acaba jogando fora porque é azeda. Também tem a sobra dos pães, desse monte de coisa que não dá para usar mais de um dia. Sobra bolo, que muitas vezes está com calda, confeitado e acaba indo para o lixo. Também pode sobrar ovos, salsicha, cuscuz, tapioca, coisas que às vezes vocês deixam ali servidas e não podem ser reutilizadas. E agora, com a questão do Covid, não pode reutilizar mesmo, né, gente? Até pela questão sanitária. Aliás, esse é mais um dos motivos pelos quais é uma boa ideia cortar o buffet de uma vez por todas aí na sua pousada. Só que vocês vão poder, eu vou passar aqui para vocês 9 dicas bem simples para como vocês podem ter hóspedes mais satisfeitos e felizes com o café da manhã, com redução de desperdícios. Então, pega papel e caneta aí e anota que eu vou passar essas dicas para vocês aqui. Bom, a primeira delas é priorize os itens sob pedido. Então, eu já falei aqui que o buffet é o maior vilão do desperdício. Maior vilão não, na verdade é o maior amigo do desperdício no café da manhã da pousada. Então, pensa no buffet como sendo o seu inimigo do lucro, tá, gente? Então, você começar a pensar nele como o seu inimigo, você vai começar a entender que você precisa arrumar outras maneiras de servir o seu café da manhã. Poxa, Nath, mas o buffet é tão mais fácil, eu coloco, fica lá, agora liberou aqui na minha cidade, minhas funcionárias já estão acostumadas a trabalhar desse jeito. Ok, isso é uma opção sua, só que depois você não vem aqui me reclamar que tá muito caro aí, que você tá jogando coisa fora aí na sua pousada, justamente porque é o modelo como é servido o buffet que incentiva o desperdício. Pensa comigo uma coisa, imagina só, você serve o buffet tem que sempre estar super cheio, porque se ele não tá cheio, o hóspede chega lá e tá faltando alguma coisinha ali, ele fala, ué, não, mas tá feio, tá faltando coisa. Ou sei lá, tem mais um quarto só para vir, você vai deixar 2 pães de queijo lá no buffet? Não pode deixar. Então você acaba tendo que produzir, colocar muita coisa que acaba sim indo pro lixo. Então, gente, o buffet pode ser que vocês falem que é mais fácil, pode ser que vocês falem que o pessoal tá mais acostumado, porém a melhor coisa para sua pousada, para o meio ambiente, para suas contas e para o próprio hóspede, principalmente pensando agora na questão da limpeza, higienização. Você não consegue garantir que todo mundo usa a bendita da luvinha lá na hora de se servir nos buffets. É a real, eu tive em várias pousadas agora, nesse período que eu tava viajando, com café da manhã em buffet, a galera não usa a bendita luvinha, já não usa máscara, não vai usar luvinha. Então imagina só. Então, pela segurança de todo mundo, muda esse bendito desse buffet aí da sua pousada, tira isso já para ontem. Para de ficar arrumando desculpa de uma coisa que só te traz prejuízo, não te traz ganho nenhum você ter buffet, ainda mais nessa situação que a gente está agora. E quando você prioriza os itens sob pedido, sobre o cardápio sob medida, você tem muito mais noção do tanto que você vai servir. Fora que tem muito menos desperdício pelos próprios hóspedes, porque no buffet, às vezes a pessoa vai, pega um monte de coisa, no final ela nem come tudo aquilo que ela pegou, ela joga fora. Então imagina só como que isso é um desperdício aí para sua pousada. Então priorize o café da manhã por pedido. Priorize, pode ser tanto aquele pedido antecipado, fazer aquele cardápio um dia antes, você já recebe os pedidos um dia antes, já fornece e já se prepara um dia antes, ou então você pode ter essa outra ideia de tá recebendo o hóspede no dia de manhã e pedir para ele o que ele quer naquele momento e você prepara na hora, tá? Funciona muito bem também. Então, a primeira dica era priorizar os itens sob pedido, que pode ser feito tanto no pedido individual quando a pessoa vem, ou no pedido via cardápio antecipado, que também é a segunda dica. E de qualquer maneira, independentemente de como quer servir o seu café, eu recomendo demais que você implemente o cardápio antecipado. Por quê? Quando você implementa esse cardápio, você já envia para o seu hóspede um dia antes, ele já sabe mais ou menos o que vai ter. E ele pode te dar uma ideia do que você precisa e do que você não precisa. Imagina se você manda esse cardápio antecipado para todo mundo e todo mundo te fala que não quer comer fruta. Você não precisa comprar fruta pro dia seguinte. Ou então ninguém fala que quer tomar suco. Você não precisa botar suco no dia seguinte.
Então, tudo isso, gente, é economia para sua pousada. E é uma economia inteligente, porque é uma coisa que você ia fazer e ninguém ia consumir. Ia só gastar tempo, porque seu funcionário tem que fazer aquele determinado item, você tem que sair para comprar os itens, então gasta o seu tempo também. Dinheiro, porque para você comprar tudo você precisa de dinheiro. E no final, sua pousada só sai no desperdício. Então, implemente esse cardápio antecipado, veja como que ele pode ser implementado de maneira mais facilitada aí na sua pousada. E a terceira dica é para você que fala para mim, pô, Nath, não dá para implementar o cardápio antecipado, eu já tentei, não tem jeito, o hóspede não gosta e tal. Então vamos lá para uma terceira dica que uma vez aconteceu que eu experimentei numa pousada já alguns anos atrás em São Miguel do Gostoso. Converse com o hóspede antes sobre as preferências dele. Então, quando eu fui fazer o check-in na pousada, ela já tinha um cardápiozinho. Então, olha, eu gostaria de saber o que você gosta, o que é essencial para ter no café da manhã para você, o que você não liga tanto, porque para mim me ajuda muito a eu poder planejar o café da manhã do dia seguinte, ó. Isso aí, ó, 4, 5 anos antes de tudo isso que a gente tá passando agora. Então, já lá naquela época, ela já pedia para os hóspedes o que você quer colocar no que você pretende, tem que ter no seu café da manhã e o que não é tão essencial assim. No dia seguinte, ela serviu o café baseado no que os hóspedes tinham pedido para ela e aquilo com certeza economizava e muito nos desperdícios. Aí tem uma quarta dica ainda para você que tá falando para mim que não dá mesmo. Inclusive, teve muita gente que me falou que teve que voltar com o café da manhã via buffet por exigência dos hóspedes, ou seja, vários hóspedes estavam sendo chatos, falando que não gostavam do café na mesa e não sei o quê. Eu não entendo, é bem melhor o café na mesa, mas tudo bem. Mas queriam o tal do buffet e ok, então as pessoas resolveram voltar. Então, para você não ter tanto desperdício no seu buffet, faça um buffet híbrido. Ou seja, um buffet híbrido é aquele que você tem os itens que tem maior saída e que podem ficar ali e que não vão estragar tanto, que você pode até reutilizar depois. Eu vou falar um pouquinho disso numa outra dica aqui pra frente. E nesse buffet híbrido você deixa algumas coisas no buffet e algumas outras coisas você deixa num cardápio para a pessoa pedir no momento que ela quiser. Então, por exemplo, eu quero tapioca, eu quero ovos, eu quero alguma coisa que é feita na hora. Às vezes até um suco pode ser feito na hora. Então, deixa só o que é básico ali para a pessoa se servir e tenha um menu híbrido para servir para ela na mesa. Eu já vi até pousada que faz, por exemplo, igual com pão de queijo. Pão de queijo é uma coisa que sai pra caramba. E às vezes é difícil você ter que ficar mantendo aquilo no buffet. O pessoal fazia e levava o pão de queijo quentinho na mesa, já pro hóspede servir fora do buffet. Então, também é uma maneira que ajuda bastante a diminuir os desperdícios da pousada quando você tem que trabalhar com o buffet, porque é o que o seu hóspede quer. Agora, a quinta dica é você trabalhar com cálculos sobre o quanto que as pessoas vão comer aí na sua pousada. Peraí, Nath, você deve estar pensando, ai meu Deus, como assim? Eu vou ter que calcular o quanto que a pessoa vai comer aqui na minha pousada. Não é isso, gente. Na verdade, os cálculos são médias que você vai fazer de acordo com a sua experiência na pousada e essas médias vão servir para você se planejar para o futuro, para outras hospedagens que forem ter na sua pousada. Então, por exemplo, você começa a entender como é que é o comportamento do hóspede. Nossa, quantos ml de café que ele toma, assim, em média, no café da manhã? Quantos ml de leite? E quantos pães cada pessoa consome? E a partir daí você cria um padrão. E esse padrão serve para você construir o seu processo e você ter uma noção quando você tiver mais ou menos hóspedes na sua pousada. Então, com esse padrão, você sabe, lógico que nunca vai ser exato, mas a probabilidade de errar é bem menor. Então, faça o uso de cálculos médios, estude o quanto que as pessoas mais ou menos consomem aí na sua pousada durante o café da manhã para facilitar na hora de você elaborar esses processos. Uma outra sugestão, essa sexta dica, tenha soluções rápidas para momentos de emergência.
Quando você trabalha com números, quando você começa a fazer, fazer o seu café da manhã mais calculadinho mesmo para a quantidade de pessoas, para não ter tanto problema, às vezes acontece um imprevisto. Então, vamos supor, você previu 2 pães por pessoa e tem 2, 3 pessoas que vão comer 3 e todas as outras vão comer 2. Então, naquele dia, você vai precisar de mais. E aí, o que eu faço, Nath, numa situação dessa? Quando você tem uma pequena pousada, você tem que ter soluções para isso. Então, você tem que ter, por exemplo, métodos que você saiba já de ter algumas coisas já congeladas e que sejam fáceis e prontas e rápidas de você estar providenciando ali para a pessoa. Ou você ter alternativas como, por exemplo, ter um pão de forma, ter alguma coisa nesse sentido, que você possa substituir aquele item. Ou então, mas para mim a melhor é a questão dos congelados. Então, na minha pousada eu tinha várias coisas congeladas, eu congelava até fatia de bolo individual. Dessa maneira eu conseguia servir um café da manhã muito bacana, mesmo quando tinha só 1 ou 2 quartos alugados. Então, essa dica é batata, é muito boa para você começar a usar aí na sua pousada. Estude métodos de congelamento e comece a congelar pequenas porções e saiba como fazer de uma maneira que aquilo fique tão bom quanto se fosse fresco. Tem várias maneiras de fazer, tá, gente? Eu posso fazer uma live uma vez só com dicas sobre isso. Mas na minha pousada eu trabalhava muito com isso. Eu fazia muitas coisas de vez e eu congelava em porções já. Dessa maneira eu conseguia servir um café da manhã super variado, com coisas diferentes em pequenas quantidades. E assim não me trazia desperdício e fazia a experiência do hóspede ser muito boa. 7ª dica, que também para quem quer ter um café da manhã nota 10 e quer economizar e quer reduzir o desperdício, é maravilhosa. Saber como reutilizar algumas sobras de alguns alimentos. Então, por exemplo, você tem fruta demais ou as frutas estão estragando, o que você pode fazer? Olha, você pode fazer... Tanto você pode congelar essas frutas que sobraram de um dia do café da manhã, que você cortou e não foi servido e tudo mais. Congelar ou servir no dia seguinte, se ela estiver em bom estado ainda. As congeladas podem mais pra frente virar suco. Ou então, as que já tiverem no momento que não dá mais para congelar, elas podem virar doce, elas podem virar bolo, pode virar geleia, pode virar várias coisas. Inclusive, tem vários cursos, vários livros, sites hoje em dia de blogs que tem receitas para você não desperdiçar mais os alimentos. E você pode usar, que todas elas são muito maravilhosas. Outro exemplo é o pão. Pão duro ninguém merece, né, gente? Mas um pão velho vira uma maravilhosa rabanada. E até a gente falando aqui de prato de Natal, quem não curte uma rabanada, que é feita com pão velho. Então, você ter esse pão velho para fazer uma torrada, uma rabanada, até fazer uma torta. Eu fazia uma torta na pousada com canela e pão velho molhado, parecia uma rabanada assada, que ficava maravilhoso. E assim, não jogava pão fora também. O café também, que muitas vezes a gente acaba desperdiçando, ele tem 2 utilidades. Uma delas é virar bolo, você pode fazer bolo de café, que fica maravilhoso. Ou então usar esse café também para regar as plantas, que as plantas gostam bastante. E o leite também, que sobrou, também pode virar tanto bolo quanto pão. Então tem gente que usa leite já, né? O leite que já foi aquecido uma vez, você pode usar ele para fazer um pão para o dia seguinte. Então, dá para você ter, sim, maneiras muito criativas de usar essas sobras do seu café da manhã. A 8ª dica é ligada com a questão de você ter números, saber o quanto realmente cada café da manhã usa aí na sua pousada. Quantas pessoas, quanto que se consome em cada um dos cafés da manhã aí na sua pousada. Que é você ter procedimentos testados e sendo utilizados pelos funcionários. Quando você cria um procedimento de verdade que mostra como o funcionário tem que fazer, quanto que ele tem que fazer, dependendo do dia, da quantidade de hóspedes que tem na pousada e tudo mais, quando você tem esse processo direitinho, explicadinho, documentado e com funcionários treinados, o seu desperdício cai
tremendamente. Eu vou trazer até aqui o exemplo. Aconteceu isso na minha pousada. Eu fiz na época, uma das muitas consultorias que eu fiz na minha pousada na época, eu fiz uma consultoria sobre produção enxuta. E nessa consultoria a gente identificou que a gente tinha vários desperdícios no café da manhã, mas era um exagero. Tipo, desde o pó do café que era usado para fazer o café, até a quantidade de café que era jogada fora, fora todos os itens que acabavam indo embora, iam pro lixo ou indo para os funcionários. Foi ali que eu descobri, com aquela produção enxuta, como produzir e servir de certa maneira que cada vez mais pessoas pudessem aproveitar daquele café da manhã, sem eu ter que gastar demais. E também foi aí que eu aprendi várias técnicas de congelamento para conseguir manter a variedade, a qualidade do meu café da manhã, mesmo com poucos hóspedes. Então, gente, é tudo uma questão de processo. E aí, quando eu criei esse processo, isso também me deu uma liberdade muito grande, porque antes eu cuidava do café da manhã nos mínimos detalhes. Então, eu tava na pousada, eu tinha que ir lá, eu tinha que decidir o que vai servir hoje, que quantidade vai servir hoje. A partir do momento que eu criei um processo, as próprias funcionárias já conseguiam fazer isso, apenas com informação de quantos hóspedes tinham e quais eram as preferências dele. Então, daquela maneira, acabou o desperdício na pousada e o meu café da manhã diminuiu o custo em 50%. Exatamente, diminuiu 50% e a qualidade continuou lá em cima, porque o café da manhã era um dos diferenciais lá da minha pousada. E o nono e último, a nona e última dica aqui que eu vou passar para vocês, tem relação com comunicação. Ou seja, avisar, contar para os hóspedes, falar, conscientizá-los sobre a importância do desperdício não acontecer na sua pousada. Mostrar para eles o porquê que você tem esse programa, mostrar para eles que o desperdício ele acaba aumentando o valor do custo para todo mundo, inclusive o custo da própria diária da pousada, e mostrar para ele que não precisa, ele pode pedir pouco e depois ele pede mais, conforme for a necessidade. Não tem mais o buffet, não tem mais aquela coisa exagerada, todo mundo pode comer o tanto que quer e tal. Não precisa, você pode pedir o tanto que você quiser, mesmo não tendo buffet, você tem esse direito, porém, sem desperdício, tá? Então, peça exatamente o que você quer fazer, peça essa consciência pro seu hóspede, eu tenho certeza que ele vai te escutar. Bom, pessoal, a ideia dessa live aqui hoje foi realmente fazer, porque como a gente já tinha combinado, a gente tem 4 lives por semana, na segunda-feira já não rolou, mas no sábado a gente vai estar aqui junto, eu e o Ricardo, passamos essa live de segunda para sábado, então vai rolar live no sábado às 8 horas da noite e semana que vem a gente volta pro esquema de segunda a quinta-feira de novo. Na quinta-feira que vem provavelmente também a gente vai fazer a live aqui mais cedo por causa do Réveillon mas não se preocupem, a gente vai estar sempre por aqui com vários conteúdos, várias ideias aqui de conteúdo para vocês, para a gente poder se conhecer mais, para a gente poder conversar e para vocês começarem esse ano de 2021 com a pousada de vocês realmente lucrativa. E amanhã de manhã, 8 horas da manhã, tem o Café com a Nath. Não deixe de deixar sua sugestão de ideia lá nos stories. Sempre me ajuda muito, eu sempre trago os temas que vocês querem que eu fale por aqui. Aproveita, me manda um direct e, pra gente terminar essa live aqui hoje, um Feliz Natal para vocês, tudo de bom para vocês, pousadeiros, que esse ano seja, o ano de 2021 seja um ano com muito mais realizações para vocês, muito melhor que o ano de 2020, muitos aprendizados e a gente vai se ver muito por aqui ainda. Um beijo, tchau, tchau, Feliz Natal!